A paz do Senhor Jesus a todos, tá bem? Sou o presbítero Edivaldo e essa é a lição EBD, canal Sonhar é Possível. Vamos fazer um breve resumo da lição de número 1, bem? João, o discípulo amado de Cristo. Você já observou que tem pessoas que muito próximo, íntimo, e pessoas que muita gente tem um apego e uma carisma muito grande por ele? Tem pessoas que a gente tem um apego e uma carisma muito grande com ele. Não são todo mundo. Porque são pessoas dóceis, fácil de se lidar, boa de se lidar. Tem diferença, já pensou nisso? João, ele tinha essa característica, né, de ser uma pessoa dócil, amável, e acabou provocando em alguém um certo ciúme. E de todos os discípulos, o único que morreu em boa velhice foi João. Foi João. E foi o único também que foi arrebatado, no caso ele foi arrebatado em espírito, e ele viu Jesus no corpo glorificado. Depois que Jesus subiu, né? Depois que Jesus subiu. Enquanto Jesus estava aqui na terra, depois de ressuscitado, todos viram ele. Mas depois que Jesus assumiu sua forma original em cima, só João viu. Dos discípulos, tá? Não falo profeta nem os demais, tá? O texto áureo está em João 13, 23. Ora, um de seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Observa, um dos discípulos. O próprio escritor aqui é o próprio João. Portanto, João está falando de quem? João está falando dele mesmo, mas só que João não fala eu estava. Então ele fala um dos discípulos. Mas você nota que João está falando aqui, mas é o próprio João. Era ele que tinha esse costume de sempre reclinar sobre Jesus. Uma forma meiga. E uma vez Pedro interrogou Jesus. Né? Interrogou Jesus a respeito de João. Senhor, o Senhor vai embora. E o que vai ser feito desse aí? Jesus simplesmente falou com Pedro: Pedro, o que importa a você? Se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, o que você tem a ver com isso? Né? Na verdade aplicada, ele fala que através da revelação das Escrituras e pelo poder do Espírito Santo, vivamos no presente século como referência de amor a Deus e ao próximo. O que ele está dizendo? Nesse século que nós estamos vivendo agora, nós temos que ser referência de amor a Deus e o próximo. Então, se você tem amor a Deus, você precisa também ter amor ao próximo. Isso é uma referência. E é um exemplo do próprio Jesus que deixou esse legado para nós. Os 3 objetivos vai nos dizer da seguinte forma. Saber que Jesus gera transformação de caráter. Opa, primeira coisa que nós vamos aprender na parte 1 da lição. Jesus, ele gera transformação de caráter. E aí, você segue Jesus? Então você precisa ter um caráter transformado por ele. Não segue não? Segue ele então. Então é a primeira parte da lição. Na parte 2 da lição, vai falar da fidelidade de João como discípulo de Jesus. Então significa que nós, como discípulos de Jesus, também precisamos ser fiel, precisamos ter fidelidade. Na parte 3, ele vai falar que a nossa caminhada com Jesus gera o quê? Maturidade em amor. Você segue a Jesus? Então, filho, você precisa ter maturidade em amor. Tem um bocado de pessoas que está faltando isso aqui.
E o texto de referência está em Mateus capítulo 4, versos 21 ao 27. E depois ele pula para João, tá? João 21, verso 7, que é o Evangelho de João, onde ele diz assim, ó. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, ó, quem é esse discípulo a quem Jesus amava? O próprio João. O próprio João. É o Senhor. Quem falou foi João. Falou com Pedro, ó, é o Senhor. E quando Simão ouviu que era o Senhor, cingiu-se com túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Observa, Pedro estava desnudo. E é lógico, ele pulou ao mar. Pulou ao mar, para que Jesus não o visse. Para que Jesus não o visse. Mas Jesus vê todas as coisas. Não adianta você apresentar para Deus um caráter que você não tem. Não adianta você apresentar para Deus uma personalidade que você não tem. Pedro achou que Jesus não tinha visto ele. Mas nesse mesmo capítulo aqui de João 21, Jesus deu uma lição em Pedro. Ele perguntou a Pedro, primeiro ele falou com Pedro, Pedro, quando você se converter, primeiro ele falou com Pedro, Pedro, quando você se converter, converte também os seus irmãos. Jesus falou algo muito importante para Pedro. Pedro, você precisa se converter. E quando você se converter, Pedro, mudar, você precisa também, através do seu testemunho de vida, converter as outras pessoas. Depois Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Esse mesmo capítulo 21 de João. Ele faz 3 perguntas com Pedro. E Jesus ainda falou com Pedro mais um pouquinho. Pedro, ó, vai chegar dia que você vai ir para lugar que você não quer. E Jesus falou com ele, ó, Pedro, quando você era moço, mais jovem, você andava como jovem, falava como jovem. Mas quando você chegar a ser velho, Pedro, dependente, outra pessoa vai te guiar e vai te levar para onde você não quer. Jesus estava chamando a atenção para Pedro ter um pouquinho mais de maturidade em pessoa que não tem maturidade. Maturidade não é velhice não, tá? Maturidade não é velhice. Aí no caso, idoneidade sim, maturidade não. Pedro, quando você se converter, você precisa ter um testemunho de vida para converter as pessoas. Pedro. Isso aí vai ser com o passar do tempo. Então lá, a parte 1, então nós falamos sobre transformação de caráter. Então a parte 1 toda aqui, ó, do tópico 1.1, do tópico 1 ao 1.1 até o ponto 3, ele vai tratar desse assunto, caráter transformado por Jesus. Né? Caráter transformado por Jesus, mas é para quem segue. O segredo está aqui, ó. O próprio texto ele já está dizendo em si. O segredo é para quem segue. Se você segue, o seu caráter precisa ser mudado por Jesus. Se você não segue, venha seguir para Jesus mudar o seu caráter. E lembrando, mudança de caráter não é o médico que muda, não é o doutor que muda, não é o advogado, não é o delegado, não. Eles não têm poder para mudar o caráter de ninguém, não. Então fique nessa aí, tá? Então, exatamente. Esses 3 tópicos aqui interligado ao tópico 1, ele vai falar exatamente aqui. Esse João aqui, ele era filho de Zebedeu, tá? E irmão de Tiago. Foi um dos 12 após Jesus. João e Tiago eram pescadores e estavam reparando suas redes de pesca quando foram chamados por Jesus. Os dois imediatamente deixaram tudo, inclusive seu pai, e passaram a seguir a Jesus. Eles tinham também riqueza, tá? Eles tinham uma vida
boa. Eles tinham uma vida boa. Esse João aqui, filho de Zebedeu e Tiago, eles tinham uma vida até boa. Tinha. Mas observa que eles tinham uma vida boa, tinham riqueza, uma família abençoada, mas para seguir Jesus, observa aqui, ó, eles deixaram tudo. Às vezes as pessoas querem seguir Jesus, mas querem carregar as suas bagagens. Muitas pessoas querem seguir a Jesus, mas querem continuar carregando a sua bagagem. Não quer deixar de lado a bagagem. E para seguir a Jesus, tem que haver renúncia. Tem que haver renúncia. Tem que ter fé também. E tem que haver renúncia. No 1.1, ele fala que esses dois jovens eram impetuosos. Né? Estiveram sempre em eventos marcantes, junto com Jesus. Né? Em alguns momentos ele chegou a revelar um caráter impetuoso quando Jesus ainda estava numa estadia, numa aldeia de Samaritano, que foi recusado. João e Tiago logo disseram ao mestre: Senhor, se queres que, digamos, que desça fogo do céu e consuma, como Elias fez, o mestre, no entanto, os advertiu que não veio para destruir almas, mas para salvá-las do inferno. Tá. Então, lá no princípio, é lógico, gente, existem pessoas também que a mudança vai chegando aos tempos. Ninguém muda rápido. Ninguém que entra no Evangelho agora, não adianta você esperar uma mudança dele agora, só porque ele entrou no Evangelho agora, está fresquinho. Isso aí com o tempo ele vai mudando. Com o passar dos dias e com o passar do tempo, as pessoas vão mudando, vão pegando um pouco mais de maturidade, responsabilidade, e o caráter deles vai mudando, é lógico. No princípio eles eram impetuosos, é lógico, estavam no início da caminhada. Então não espere mudança rápida de alguém que entrou uma semana no Evangelho, que entrou há um mês no Evangelho. Não, ele vai mudar, mas você precisa dar tempo para eles. Ele chegou agora. É igual quando um funcionário novo chega numa empresa. Ele não vai chegar lá sabendo de tudo, não, conhecendo de tudo, não. Ele vai conhecendo aos poucos, vai interagindo aos poucos até ele pegar maturidade e o chefe depositar nele confiança e respeito. Tem um tempo, gente. Não é assim imediatamente rápido. Entrou no Evangelho, já tem que moldar o caráter agora. Isso é com tempo. Tópico 1.1 fala disso. O 1.2, eles são chamados de filhos do trovão. Ao selecionar seus 12 discípulos, o mestre chamou João e Tiago, filhos do trovão. Lá na descrição eu vou dizer porque significa filhos do trovão. Né? Os filhos de Zebedeu foram assim chamados devido à sua personalidade impulsiva. Aqui ele já falou. Aqui ele já disse o que significa a palavra filho do trovão. Eles tinham uma personalidade impulsiva e forte. Olha só o que João e Tiago tinham. Uma personalidade impulsiva e forte. Você já lidou com pessoas que têm personalidade assim? Forte. Pois é. Mas logo depois, na caminhada do dia a dia com Jesus, João mudou. João mudou. Na caminhada do dia a dia com Jesus, João já mudou a sua personalidade. O quê? O tempo. Ele já estava seguindo Jesus há vários dias, há vários tempos já. Então, ele foi vendo a necessidade de mudar. Tem pessoa que tem que haver a necessidade de mudar, e eles que precisam mudar. Eu não posso mudar a personalidade de ninguém. Não posso mesmo. Tópico 1.3, o perigo de se achar superior. Aqui está dizendo que João era. Nesse tópico 1.3, João era um homem intenso em sua fé. Um homem intenso em sua fé. Certa vez, quando Jesus e seus discípulos peregrinaram pela Galiléia, João disse ao mestre que um homem estava expulsando demônio pelo poder do seu nome.
mas ele proibiu de fazer isso porque não era um dos seus 12 discípulos. Convém notar que a postura adotada por João estava equivocada. Às vezes as pessoas têm também posturas equivocadas que precisam muito tomar muito cuidado. Convém notar que a postura adotada por João era equivocada. Trata-se de um alerta também para nossos dias sobre a tendência de diminuir ou desprezar o ministério cristão exercido por outros. Essa atitude não granjeou simpatia de Jesus, que adverte dizendo que não proibasse. Olha aí. Gente, isso aqui foi lá no início da caminhada que João estava fresquinho na fé. João estava novinho na fé. Não force as pessoas novatas que estão entrando agora para a igreja, não, gente. Vai dando tempo para eles. É lógico. Aqui João tomou uma atitude de achar que ele era melhor do que os outros. Passou até a frente de Jesus. Mandou proibir aqueles homens de expulsar demônio. Às vezes no nosso dia isso aqui acontece também. Pessoas que se acham superiores, melhor do que os outros, já chega com aquela pompa, com aquela... Entendeu? Aquele jeito forte, severo, de achar que vai mudar as pessoas no peito e na raça. Não é assim que funciona. Tá? Tópico 2 da lição. Lembra que eu falei lá do segundo objetivo da lição? Pois é, no tópico 2 ele vai falar sobre a fidelidade de João. A única coisa que convém a gente ressaltar aqui que João tinha uma fidelidade, ao ponto dele ser chamado de discípulo amado. Lá no Velho Testamento, tem um homem que era chamado também de amado de Deus, Davi. No Novo Testamento, João é chamado de o homem amado, ou o discípulo amado. Foi mudando. A carisma de João foi mudando com o tempo. João viu a necessidade de mudar com o tempo, ao ponto de Jesus chamar ele de amado. Olha o carinho. Isso é muito bom. O amor de Jesus contagiou João, de tal maneira que ele passou de filho de trovão a apóstolo de amor. Observou? Como é que a personalidade mudou? Ele era um homem de caráter impulsivo e forte, que é filho do trovão. Agora, com o tempo, com os dias de caminhada com Jesus, já mudou. Agora ele adotou, ele vestiu a roupa do Evangelho, tá? O amor de Jesus transformou ele. Ei, precisamos que o amor de Jesus transforme a nossa personalidade. Precisamos que o amor de Jesus molde o nosso caráter. Observou que João lá atrás ele mudou? Pois é, de filho de trovão passou agora a ser chamado apóstolo do amor. Porque, olha, e deixou vários legados para a geração dos nossos dias do século 20, 21. Será que nós estamos aprendendo com João? Pois é, precisamos aprender. Aí fala aqui, João e o mestre, tópico 2.1. João solidificou sua amizade com Jesus, destacando-se por sua proximidade com o mestre, bem como Pedro e Tiago. Então esses três eram íntimos e próximos. Você observa que várias passagens da Bíblia você vai ver Pedro, Tiago e João junto. Várias passagens, você pode aí notar que várias passagens bíblicas você vai ver esses três homens seguindo a Jesus. No tópico 2, João foi impactado pelo amor do mestre. Gente, coisa importante, quando o amor de Jesus ele impacta o nosso coração. Rapaz, que coisa linda. João foi impactado. João falou, puxa vida, eu pensei que eu era alguma coisa. Mas seguindo Jesus, ouvindo Jesus e aprendendo com Jesus, olha, eu descobri que eu preciso mudar. O amor entrou no coração de João e impactou de tal maneira. E olha, o texto bíblico diz que João ainda era jovem. Quando ele começou a seguir Jesus, ele era jovem. Ele era jovem. Moço ainda. Tá? Moço ainda. Isso aqui para nós traz uma lição muito importante. O 2.3
né? Diz que João ouvia o mestre. Isso é muito bom quando nós paramos e dedicamos uma parte do nosso tempo para ouvir o mestre. Você já parou para ouvir o mestre? João dedicava o tempo para ouvir o mestre. Não era aquele discípulo mais corria, impossível. Não, agora ele dedicava tempo para ouvir. Igual uma das irmãs de Lázaro. Dedicou tempo para ouvir o mestre. Né? João seguiu, amou e imitou seu mestre, de quem se tornou um amigo próximo. No momento da ceia, ele acabou sendo porta-voz dos demais quando Jesus revelou que um deles o trairia. João estava reclinado ao pé de Jesus e Pedro sinalizou para que ele perguntasse ao mestre quem seria o traidor. Como João era próximo de Jesus, mais próximo do que Pedro, ainda, um pouco mais, então Pedro aproveitou o momento. Ô João, já que você tem uma afinidade grande com Jesus, uma proximidade grande com Jesus, você é o mais próximo dele, pergunta ele aí para nós, quem vai traí-lo? Mas Jesus ele falou bem claro, ó, um de vocês vai me trair. Mas não revelou o nome. Não revelou o nome. Pedro era muito curioso, queria que João já perguntasse logo de cara quem ia trair. Né? Quem ia trair. A parte 3 da lição, resumo da parte 3 da lição, vai falar exatamente sobre a caminhada com Jesus gera o quê? Maturidade. E aí, resumindo isso aqui, a sua caminhada com Jesus aqui nessa terra, ela tem gerado maturidade ou não? Se não tem, você precisa aprender com ele. Além dos versículos que registram o discípulo a quem Jesus amava, temos o Evangelho de João, o texto que podemos identificar como texto áureo da Bíblia, que é João 3,16, chamado de o texto áureo da Bíblia. No tópico 3.1, João cuidou de Maria. Lembra lá naquela passagem ao pé da cruz? Quando Jesus estava lá, Maria se aproximou, o discípulo a quem Jesus amava se aproximou, que era João, e lá no pé da cruz, Jesus falou para João, João, eis aí a tua mãe. Maria, eis aí teu filho. Foi lá no pé da cruz que isso aqui aconteceu. Então, Jesus estava dando para João a responsabilidade de cuidar de Maria, já que ele ia voltar para o seu pai.